Oi, pessoal. Bom, esse tutorial, ele é a continuação de outro tutorial, então é a parte 2 da explicação do script, onde eu vou até colocar aqui quais foram os passos onde a gente já passou. Então, caso você caiu de paraquedas nesse vídeo, a gente tem uma parte 1, onde a gente mostra como se utilizar de uma máscara de nuvens e como substituir esses pixels mascarados para que a gente consiga ter uma série temporal livre de nuvens, livre de interferências, basicamente isso. E nessa segunda parte, a gente vai se debruçar para a construção, a partir dessa série temporal onde a gente fez esse pré-tratamento, né, das nuvens e tudo mais, como a partir dela a gente consegue construir uma série temporal de NDVI, então aplicando um índice a essa série, sem nuvens, e como posterior a isso, a gente consegue escolher áreas específicas para que a gente consiga extrair os valores de NDVI e construir um gráfico. Basicamente, eu já volto no script do tutorial 1 e do tutorial 2, né? Mas, basicamente, a gente vai construir esse gráfico aqui temporal do comportamento do NDVI de uma área específica, né, da minha área de estudo e tal. Aqui eu optei por extrair os valores, então a gente consegue ver aqui as imagens, o NDVI e também a data, né, dessa área específica. E como, a partir dela, eu construí esse gráfico temporal. Mas, lembrando que no script eu vou mostrar também como a gente consegue construir direto esse gráfico de NDVI temporal diretamente no script mesmo. Eu só optei por fazer isso, uma opção que dá para fazer também, mas eu optei por questão de formatação, ser melhor, enfim. Mas, sem mais delongas, né, voltando aqui, na primeira parte, né, do tutorial, a gente fez a instalação e autenticação do Google Earth Engine, a gente construiu a nossa série temporal, a gente mascarou as nuvens, então excluiu esses pixels nublados, e por fim a gente fez a substituição dos pixels. Agora, a gente vai entrar especificamente nos passos 5, 6 e 7, onde a gente vai aplicar o NDVI, que apesar do tutorial 1 eu mostrar como calculo o NDVI, eu não entrei em detalhamento. Então, aqui a gente vai focar na aplicação do NDVI para a série temporal. Eu até tinha colocado aqui antes opcional, mas esse era do vídeo anterior. E também fazer a construção do gráfico temporal de NDVI e também exportar esses dados do gráfico, como eu acabei de mostrar para vocês. Feita essa introdução inicial, a gente pode passar finalmente e destrinchar o script, né? Ele vai ser um pouquinho diferente do que a gente viu no tutorial 1, apesar que a gente vai seguir algumas semelhanças do script 1, né? Gravado, onde a gente vai sim abrir, né, uma coleção de imagens do Landsat 8, a gente vai mascarar os pixels nublados, vai substituir esses pixels, mas tem algumas diferenças, como, por exemplo, a escolha da área. Antes a gente trabalhava com shapefile, agora a gente vai trabalhar com um ponto específico. Mas, enfim, mais para frente eu entro nesse detalhamento. Mas o que não vai mudar é essa parte inicial, onde a gente vai fazer a instalação das bibliotecas, né, exatamente para chamar, né, digamos assim, as APIs do GE. Bom, pessoal, ele executou aqui, então a gente pode partir para a importação das bibliotecas, então do E, Gmap, Panda e Matplotlib, que é as bibliotecas para a gente construir, fazer a construção dos gráficos, né, como eu mencionei. Eu mostrei para vocês um gráfico feito no Excel, mas aqui você vai conseguir fazer a visualização desse gráfico também. Então, por isso que é importante, principalmente esses dois últimos aqui. Agora, por último, a gente faz a autentificação. Então, é só permitir escolher a conta que você fez, né? Com um e-mail que você cadastrou no GE, assim como no primeiro tutorial.
E atenção para esse project aqui, que precisa ter especificamente o seu nome. Feito isso, a gente pode finalmente partir para o início, né, do nosso script, onde a gente faz a escolha dos pontos e aplica uma área, né, para criar uma área através desse ponto escolhido, através de um buffer. Mas, como eu mencionei anteriormente, antes a gente, no script 1, né, no tutorial 1, a gente utilizou um shapefile de uma área específica e a partir dela a gente trouxe, né, a coleção, as imagens, né, a série temporal RGB do Landsat 8 por completo, né, que ela pegasse a área inteira, né? Mas, para esse caso específico, como a gente vai trabalhar na extração dos valores de NDVI para todos os valores de NDVI de 2014 até 2024, se a gente fizesse isso para a área inteira, por completo, fica uma coisa, assim, inviável. É muito dado, muita informação, muitos valores de NDVI diferentes para cada pixel. Então, isso realmente se torna muito trabalhoso, principalmente para o GE, né? Ele não permite fazer esse tipo de processamento. Então, para esse caso, a gente consegue ver que através da variável pontos, eu criei uma feature collection, onde eu pego um ponto, uma geometria específica, que a gente tem as coordenadas. Então, é exatamente isso que eu estou fazendo com esse EE Feature Collection, Geometry Point, e a gente tem aqui o ponto específico. E como eu selecionei esse ponto? Através do script 1, eu trouxe, né, as imagens do Landsat 8, sem a presença de nuvens para o ArcGIS e analisei, né, visualmente, enfim, e vi pontos específicos, fiz um tratamento aqui para conseguir escolher pontos específicos que pudessem, né, ter um indício de mudança na cobertura da vegetação e que fosse interessante analisar o perfil, né, o gráfico temporal de NDVI dessa área. E nesse caso, eu achei essa daqui, né, que, por exemplo, em 2014, como a gente pode ver aqui, ela era floresta e para 2024 ela passa a ser pasto. Então, provavelmente é uma área de estudo interessante, um ponto de referência para fazer esse tipo de observação. E aí, no caso, o que eu fiz, né, para extrair esses pontos, vou até abrir aqui a tabela de atributos, foi exatamente escolher ele dentro do ArcGIS Pro, conseguir aqui os valores da latitude e longitude específica desse ponto, e com eles, né, em mãos, assim, digamos, a gente coloca aqui. Então, isso vai depender do que você quer analisar, obviamente, mas eu optei por escolher pontos geográficos por ser mais fácil, né, de fazer esse pré-processamento. Então, aconselho o mesmo para não ter trabalho em questão de memória, do GE, enfim. E não necessariamente precisa ser através do ArcGIS Pro, né? Você só precisa ter essas informações do ponto que você quer analisar. Mas, não só a escolha, né, da latitude e longitude, a gente precisa, através da variável buffer size, criar em si uma área, porque um ponto específico geométrico de uma feature collection não ia funcionar. Então, eu adicionei esse buffer de 30 metros, então é 30 metros aqui, e até coloquei essa informação, né, que é criado para ser a área em torno do ponto. Então, a gente faz isso para que a gente consiga calcular o NDVI e aplicar as máscaras sem erro, né? Então, ter de fato uma área para fazer essas aplicações. Antes eu tentei sem fazer isso e não deu muito certo. Então, é um adendo, né? Essa parte aqui. Então, antes a gente vai ter um ponto e depois uma pequena área circular. Depois de feito isso, a gente vai para essa variável aqui, que é a área buffer, onde a gente, através da lambda, né, que é uma forma de deixar as funções mais práticas, né, mais simples, né, com Python, com a linguagem Python. Então, a gente pega esse buffer size de 30 metros e faz uma união. Então, é isso que significa área buffer. O que essa variável faz para a gente é criar uma única área num só pacote. Então, ele garante que todas as geometrias, elas
permaneçam juntas, né, elas sejam lidas, né, digamos assim, como uma geometria única, porque caso não faça isso, certas operações podem falhar, como o cálculo de NVI, das máscaras, enfim. Nesse caso, a gente tem só uma área, mas caso você tivesse 2 pontos, 3 pontos, enfim, seria interessante fazer essa união. Então, vou rodar aqui, ele já rodou. E, por fim, esse bloco aqui, eu só estou mostrando para o mapa, né, dentro do mapa, quais são os meus pontos. Então, eu coloquei aqui a cor que eu quero que mostre e tal, a área com buffer. E aqui tá pra gente o ponto, né, que eu estou analisando. Que, como vocês podem ver, está dentro dessa área de terra indígena, então estou analisando especificamente aquele ponto que eu já mostrei para vocês no ArcGIS. Então, é só um jeito de conferir e mostrar se está pegando o ponto certo. Partindo, então, para a próxima etapa, a gente tem aqui a montagem da nossa série temporal da coleção, né? Então, a organização da coleção do Landsat 8. E não muda quase nada do Script 1, então aqui eu estou chamando a Image Collection específica do Landsat 8, eu estou filtrando para a data que eu quero, no caso eu estou pegando uma série temporal longa, né, digamos assim, estou filtrando para minha área buffer, que é a que a gente fez lá em cima, né, que a gente filtrou lá em cima, né, e aqui também estou filtrando especificamente igual do Script 1, para ficar as imagens que englobam a terra indígena inteiramente, não pega só uma porção lá ao norte, ou enfim, para que ela pegue globalmente a terra indígena. Né? No caso, como a gente está trabalhando com pontos, é só um jeito, né, para burlar, né, digamos assim, um ponto que talvez pegasse muito a norte da terra indígena e pegasse duas cenas, né, diferentes do Landsat. Então, basicamente isso. E aqui eu estou organizando essa série temporal por data, né? Então, da menor data para maior data. Então, eu vou apertar aqui para rodar. Perfeito. Agora a gente vai para a parte onde eu já expliquei, que é a aplicação da máscara de nuvem. Então, eu não vou explicar com tanto detalhamento como eu fiz no tutorial 1, então caso você tenha alguma dúvida nessa função de aplicação de máscara de nuvem, é só voltar no tutorial 1, e aqui a gente seleciona especificamente, né, os bits de nuvem, de sombra de nuvem, da Cirrus e tudo mais, a gente aqui faz o mascaramento em si, enfim, também aqui para o aerosol, combina essas duas máscaras, né, e tudo mais. Aqui eu também apliquei um buffer, exatamente como eu fiz no outro script. Enfim, não vou me alongar tanto. E, por fim, nesse segundo bloco, a gente também faz o preenchimento pixel a pixel de todas as imagens da coleção, exatamente como eu expliquei também no script 1, então novamente, faço apelo, caso tenha alguma dúvida, é só voltar no tutorial 1. Então, aqui a gente seleciona as imagens, aqui a gente seleciona pixel a pixel, aqui ele faz a substituição, de forma geral, é isso. E, por fim, a gente pode partir para o cálculo do NDVI, mas, inicialmente, antes, a gente faz a conversão, né, da escala, então a gente pega os números digitais, né, então digital number TN, e a gente vai transformar eles para surface reflectance, né, que é números de reflectância da superfície, né, então basicamente é essa conversão inicial que a gente faz. Através dessa fórmula, né, dessa função onde a gente tem scale
and add NDVI. Então, a gente vai aplicar essa escala, né, de conversão dos números digitais e a gente vai adicionar o NDVI. Então, primeiro a gente pega uma imagem, exatamente como feito anteriormente para máscara e para substituição dos pixels, né, nublados. Então, recebe uma imagem do GE como entrada, para depois aplicar na coleção inteira. E a gente começa aqui com a variável time start. Então, a gente pega uma imagem através da propriedade da data, né? Então, até coloquei aqui, pega o valor da propriedade system time start da imagem. Então, aqui ela vai indicar para a gente a data e a hora dessa imagem. Partindo para a função optical, né, a gente vai realmente pegar, né, como se fosse selecionar a imagem e dentro dela a gente seleciona as bandas de reflectância das bandas de reflectância da superfície do Landsat 8, então, da 2 até a 7, aí a gente faz a conversão. Então, primeiro multiplica, converte os valores inteiros fornecidos pelo Landsat e também ajusta a reflectância aqui, e por fim a gente faz, a gente renomeia, né, essas bandas. Eu só tirei o SR para ficar mais fácil mesmo, é só uma questão de facilidade, para deixar mais simples esses nomes, para visualizar, enfim. É só isso, essa última parte aqui. Mas essa multiplicação e a adição desses menos 0,2 é específica do Landsat 8 mesmo, então eu só segui e multipliquei para fazer essa conversão. Por fim, a gente finalmente adiciona o NDVI, então a gente calcula o NDVI através da fórmula Optical Normalized Difference, né, específica do GE, que ele já faz esse cálculo com a banda 5, com a banda 4. Aí eu renomeei essa banda como NDVI, então eu coloquei aqui como informação que ele calcula em NDVI e também renomeia a banda de resultado, né, como NDVI. Porque depois que a gente calcula um índice, é como se ele tivesse uma banda de índice NDVI, basicamente isso, assim, de forma mais esdrúxula, assim, explicado. E ele vai retornar para a gente essa imagem com as bandas adicionadas, corrigidas à imagem original, então adiciona as bandas corrigidas que a gente fez através da fórmula, quer dizer, desculpa, através da função optical, então estou adicionando elas, e também estou adicionando aqui a banda NDVI, então adiciono a banda NDVI à imagem original, e por fim eu coloco nesse set date, onde eu crio a propriedade date dentro das imagens com esse formato aqui, já que eu estou adicionando essas bandas corrigidas e essa banda NDVI. E por fim, a gente vai ter a variável process, onde a gente tem a Fielded Collection lá de Simão, que a gente fez aqui, né, onde a gente adicionou a máscara e preenchimento dos pixels, então ela é a última coisa, digamos assim, que a gente fez antes de começar a calcular o NDVI. Então, eu trago ela para cá e adiciono toda essa função Scale and Add NDVI através do map em toda ela. Então, eu estou não só aplicando para uma imagem, estou pegando a coleção inteira do Landsat, já mascarada e preenchida, e agora estou adicionando nela essas bandas NDVI e a correção do Digital Number per Surface Reflectance. Então, é isso que faz. Então, vou rodar aqui. Já posso partir aqui para o recorte final, ao buffer, que a variável, ela vai chamar a função process aqui, né, que a gente acabou de adicionar o map, e também vai adicionar outro map, onde a gente vai clipar essa área com a área buffer. Lá em cima, que a gente adicionou o buffer e tudo mais, então a gente tem aqui uma nova coleção de imagens, igual a process, essa daqui em cima, mas cada imagem recortada apenas para a área do buffer. E por fim, a gente parte para o bloco de extração do valor do pixel central. Como lá em cima a gente fez, a gente selecionou um ponto geométrico, né, específico, aí a gente adicionou nele um buffer para criar uma área,
E aqui a gente tem que garantir que eu estou selecionando aquele ponto geométrico central, já que o buffer ele foi criado nas laterais daquele ponto. Então, eu quero aquele ponto que a gente selecionou lá em cima, para extrair os valores de NDVI dele, porque é ele que eu quero, ele que eu selecionei, ele que eu quero, enfim, estudar de fato. Então, através da def aqui, extract center pixel, então, a gente, como sempre, começa com uma imagem de entrada para extrair os valores das bandas e do NDVI no ponto central do buffer, como eu havia explicado. Então, aqui eu crio essa função date para deixar nesse formato específico aqui da data. Aí eu trago a função pixel point, onde eu quero, aqui, né, eu escolho o primeiro ponto dessa geometria e ele vai pegar exatamente o centro, através do centroid aqui. E esse 1 é com 1 metro o centro do polígono com um erro máximo de 1 metro. Então, é isso que ele faz com esse 1 aqui. E ele pega o ponto exato onde a gente vai pegar, né, amostrar os valores das bandas. Então, eu estou garantindo que ele pegue o centro daquela geometria e do primeiro ponto, que no caso só tem 1. Então, como a variável aqui result, a gente pega uma image reduce region, que essa função reduce region, ela extrai os valores de uma região da imagem, então é como se eu estivesse falando para essa função pegar os valores associados àquela área específica que eu estou falando, que eu estou indicando. E através da variável reducer, eu trago essa reducer.first, então ele pega o valor do primeiro pixel encontrado. Como eu falei, como a gente só tem um ponto, ele pega exatamente esse ponto que a gente quer. Aí a gente traz a geometry, que é o pixel point, esse aqui, que a gente acabou de criar, né, onde é a região de amostragem, então nosso ponto central, aqui com o centroid geometry. A scale 30 padrão de Sasha, assim como o max pixels e o tile scale. Aí a gente tem o return, que vai retornar para a gente uma feature. Então, crio uma feature com as seguintes propriedades. Quero a data, o NDVI e as bandas de 2 até 7. E, por fim, eu chamo o pixel values, que ele vai adicionar na processed clipped um map para extrair os valores aqui dessa função. Então, eu estou, mais uma vez, com o map, adicionando toda essa função aqui do def para processed clip, que a gente fez lá em cima. Então, vou rodar. Partindo aqui, né, a gente faz uma filtragem das imagens válidas para garantir que a gente não tenha nenhum ponto nulo, enfim. Então, através da filter pixel values, eu pego a pixel values, que é essa daqui de cima, e eu filtro para que a gente mantenha os valores de NDVI válidos, né, não tenha nenhum nulo. Aí a gente parte finalmente para a visualização e para a exportação, começando com o gráfico NDVI. Essa função data, é como se a gente criasse uma lista de features, onde cada feature é um pixel central de uma imagem, como a gente fez lá em cima. Então, é só a criação da lista dentro do Python com as funções do GE. E aqui, o rows é exatamente as propriedades que eu quero, que no caso é a data por NDVI, basicamente isso. E aí eu crio aqui, através do def, o rows, né, então o data frame do gráfico vai ter rows com a data, e aqui eu estou plotando a figura, o tamanho do meu gráfico, então isso aqui é modificável também. Aqui eu estou, mais uma vez, chamando o que eu quero, que é a data por NVI, a cor vai ser verde, e o marcador vai ser essa bolinha aqui. Isso aqui também tudo pode mudar, tá? E aqui eu estou adicionando um título, se você não quiser, não precisa também, mas no meu caso vai ser uma transição floresta a pasto.
Também estou colocando a minha variável X, que vai ser a data, a minha variável Y, que é o NDVI, o grid, que eu quero, se você não quiser, só colocar false, e, por fim, para mostrar aqui para a gente através de plt.show. Bom, pessoal, depois de demorar um pouquinho para carregar, que a gente tem o nosso gráfico. Então, como eu falei, esse mesmo gráfico que eu mostrei para vocês, ele plotou aqui. Então, não necessariamente você precisa exportar os valores, enfim, abrir no Excel e tal. Não necessariamente. Ele trouxe aqui para a gente, então, de 2014 até 2024, ele traz toda essa transição aqui para a gente dos valores de NDVI, as suas variações. Então, basicamente, isso é o objetivo concluído. Pessoal, e por fim, eu também trago essa parte aqui de exportação da tabela, exatamente como eu mandei, desculpa, mostrei aqui, onde a gente tem os valores de NVI, a data e as imagens, né? Caso você queira exportar esses valores para formatar, enfim, alguma coisa específica com os valores de tabela, né, digamos assim, eu também trago essa parte aqui, que foi o que eu fiz. Então, eu estou exportando a tabela para o Google Drive, igual a gente fez nas imagens de Landsat, exatamente igual. Ele vai, através do GE, ele vai fazer o download e vai aparecer no Google Drive. Então, aqui a gente faz, a gente escolhe a Feature Collection que a gente quer exportar, o nome, o formato e o prefixo do arquivo, e aqui a gente inicia a exportação. Então, vou até mostrar aqui para vocês. E exatamente ele está aqui, ó, fazendo o download. Eu não vou fazer o download, porque, enfim, eu não acho que seja necessário, mas era só deixar carregar e abrir diretamente no Google Drive, através do GE, né? E basicamente é isso. Daí abre uma tabela de Excel, você pode fazer as mudanças, enfim, necessárias. E é isso, gente. Espero que tenha sido proveitoso e qualquer dúvida, estou à disposição.